Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos entrando ao vivo aqui na nossa live que nós fazemos toda terça-feira, meditando na palavra para trazer uma reflexão ao nosso coração, para juntos meditar um pouco sobre a palavra do Senhor. E aí, como é que está você? Tudo bem? Sua família? Dormiu bem? Semana passada nós estudamos sobre o aleijado que estava à beira do tanque. Se por um acaso você não assistiu esta mensagem, a live da semana passada, ela se encontra disponível na nossa página oficial do Facebook, facebook.com/Wilton Alves. Também se encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com/Wilton Alves. É só você chegar lá, assinar o nosso canal se você ainda não assinou, se você ainda não se inscreveu, para que toda vez que sair um conteúdo novo, você seja notificado, ok? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que está registrada no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até aonde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nesta passagem, onde ela é conhecida por Jesus andar por sobre as águas e por Pedro ter a coragem, a ousadia de pedir ao Mestre para que andasse também sobre as águas e fosse até Jesus, onde o Senhor acalma a tempestade. Nós vemos em um momento que Jesus está pregando o sermão e há uma necessidade de despedir o povo. Então Jesus orienta aos seus discípulos que subam no barco e atravessem o mar da Galileia até a outra margem. Enquanto isso, Jesus fica ali ainda, dá atenção ao povo e depois ele sobe ao monte para orar. Quando nós temos alguns compromissos, quando nós temos algumas decisões importantes a tomar, há uma necessidade de nós se dedicarmos à oração. Aqui na nossa igreja, semanalmente, na semana da ceia, nós temos o hábito, o pastor Edson tem o hábito de colocar a igreja em 24 horas de oração. Nós fazemos o chamado relógio da oração, onde cada irmão, cada irmã da igreja tem o seu horário definido e fica ali a igreja por um período de 24 horas, ininterrupto, por um decorrer de uma semana em oração. Isso é importante para o ato de consagração na Santa Ceia do Senhor, é importante para um ato de unidade, de comunhão, onde a igreja encontra-se
em oração, é importante pela questão da nossa consagração a Deus e pela uma questão de adoração. É por intermédio da oração que nós aproximamos de Deus. É por intermédio da oração que nós falamos com Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. É a boca de Deus falando. Quando lemos a palavra do Senhor, Deus está falando conosco. Quando nós nos dedicamos à oração, é nós falando com Deus. Mas o que é importante aqui nós ressaltarmos é que, em dado momento, os discípulos estão no barco, as horas se avançam, chega a madrugada, e aqui a Bíblia menciona que a tempestade estava forte, as ondas estavam agitadas e batem sobre o barco. Há alguns momentos da nossa vida onde nós passamos por determinados momentos, dificuldades, provações, angústias, que parece que nós sentimos que na nossa trajetória de vida cristã, na nossa trajetória de vida terrena, na nossa trajetória de vida conjugal, familiar, financeira, profissional, nós sentimos que às vezes as águas estão turvas. Nós sentimos que o mar está agitado e parece que vem ondas contrárias batendo sobre a nossa embarcação. Nesse momento é importante nós não perdermos a calma. Em um momento onde as águas são agitadas, onde o mar está bravio, a Bíblia menciona que eles conseguem visualizar Jesus. É nessas horas que Deus abre os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos o que a gente, às vezes, quando as coisas estão calmas, nós não conseguimos enxergar. Nós conseguimos olhar para o sobrenatural, para o mundo invisível, para o mundo espiritual, e é importante nós ressaltarmos que nesta hora nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus. Por um instante eles enxergam Jesus, visualizam Jesus, mas eles temem e acham que é um fantasma que está sobre eles. Nesse momento, queridos, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor para nós não enganarmos, não sermos enganados. E Pedro é um daqueles que ele toma a decisão. Senhor, uns estão dizendo que é fantasma, não acreditam que é o Senhor em meio a essa tempestade. Se é tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor, da forma como o Senhor está vindo andando sobre as águas, que a gente possa também, que eu possa andar até o Senhor. E Jesus dá um convite para Pedro: venha! E Pedro, no meio de uma tempestade, de um mar bravio, Pedro começa a caminhar em direção a Jesus. Observem que aqui diz que o mar está agitado. As ondas batem sobre o barco, mas Jesus vem andando calmamente por cima das águas, como se nada estivesse acontecendo. Quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, queridos, nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus Cristo. Como diz a palavra, andando e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto nós estivermos com os olhos fitados no Senhor, enquanto nós estivermos com os nossos olhos fitados na palavra de Deus, nós não temeremos mal algum. A Bíblia diz que mal algum, praga alguma chegará à nossa tenda, que nenhuma ferramenta forjada contra nós prevalecerá. E nesse momento, a Bíblia diz que Pedro anda sobre as águas. O sobrenatural acontece. Eles estavam com medos, estavam temerosos, mas nesse momento Pedro audaciosamente pede a Jesus e Jesus autoriza andar por sobre as ondas do mar. Às vezes as pessoas não conseguem compreender
quando, em meio a um período de sofrimento, de angústia, de provação, o crente está sorrindo, está alegre, está atravessando o seu mar, está atravessando a tempestade, dando glória a Deus, dando aleluia, porque nesse momento estamos olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, assim como fez Pedro. Enquanto estivermos olhando para Jesus, nós seremos vitoriosos, nós seremos mais do que vencedores. Mas assim como Pedro, nós também somos falhos e tendenciosos a falhar e a errar. Em dado momento, Pedro estava ali todo vitorioso, Pedro estava ali com o peito estufado, olhando para Jesus, mas de repente ele olha para a tempestade, de repente ele olha para baixo e começa a enxergar o sobrenatural de forma material, de forma física. Ou seja, o que parecia impossível aos olhos humanos, ele começa a tirar os olhos de Jesus e olhar para baixo, olhar para os lados, olhar para a tempestade e para as ondas. Nesse momento, Pedro começa a afundar. Pedro, depois de tirar os olhos de Jesus, passa a afundar, porque ele agora tirou os olhos do sobrenatural de Jesus e passou a enxergar de forma física apenas. E então ele grita por socorro. Quando nós não tivermos condição de andar, quando nós não tivermos condições de atravessar a tempestade, porque nós estamos sentindo o vento das ondas, nós precisamos saber a quem nós pedimos socorro. Pedro começou a afundar, mas ele pede socorro para a pessoa certa. Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou afundando. Então Jesus imediatamente estende as mãos e pega Pedro pela mão direita e o sustenta e o coloca de pé. E vão andando em direção ao barco. E os dois entram juntos dentro do barco e ficam seguros. Quando nós começarmos a afundar, sentir dificuldade, sentir medo, é importante nós clamarmos por Jesus. E nesta manhã eu te convido, clame por Jesus, grite por socorro, fale com o Mestre, que ele vai te segurar pela sua mão e vai te colocar de pé. Ele vai te erguer e ele vai te levar para dentro da embarcação. É certo que na nossa vida nós temos alguns objetivos, nós temos alguns projetos e nós não conseguiremos atravessar sozinho sem termos a ajuda de Jesus. Jesus, por um momento, diz: nossa, como é pequena a fé de vocês. Então Jesus acalma a tempestade e então passa a ter bonança e eles passam a adorar Jesus Cristo, dizer que esse realmente é o Filho de Deus, porque ele acalma a tempestade. Jesus, ele quer acalmar a tempestade da sua vida, da sua família, dos teus negócios, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Os teus planos, os teus projetos darão certo. Jesus vai te pegar pela tua mão e vai te ajudar a atravessar esse mar. Você vai caminhar sobre as dificuldades, você vai caminhar por sobre esses problemas e você vai atravessar as barreiras e você vai entrar dentro da embarcação, no barco seguro com Jesus. Creia nessa palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. Receba esta palavra como uma palavra profética para a sua vida. Jesus vai lhe conservar seguro pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero lhe desejar uma terça-feira abençoada e uma semana de vitória próspera pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Francisco, que Deus abençoe. Vão estar aqui juntamente conosco, os irmãos lá da IEAD, paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe vocês. Eu quero aqui desde já agradecer
o pastor Paulo Fernandes, todos os seus obreiros, a igreja. Nós estivemos ali no domingo pregando a palavra do Senhor junto com a minha esposa. Deus possa estar abençoando pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Logo mais à noite nós teremos o nosso culto de ensinamento na ADJUFEC. E você é o nosso convidado para estar ali na rua Felipe Carlos, número 6, juntamente conosco. Tá ok? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live, o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Fique na paz do Senhor.